Boa noite a todos, bem-vindos ao último dia do webinário Nutrição com Evidência, promovido pelo GET Nutrição da UFJF. Eu sou Ayla Machado, estudante de nutrição da UFJF e membro do GET. Com muito orgulho, apresentamos esse evento em comemoração ao Dia do Nutricionista, com total embasamento científico e um conteúdo de qualidade. Contamos com o apoio do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora, Pró-Reitoria de Extensão, também da UFJF, e Conselho Regional de Nutricionistas, o CRN9. Hoje, apresento a vocês a nossa última palestrante, para fecharmos com chave de ouro o nosso evento, a professora Natércia Persegoni. Olá, pessoal! Boa noite! Que honra e que alegria estar aqui com vocês. Queria começar hoje agradecendo o convite do pessoal do GET, GET Nutrição, FJF, por me convidar para esse webinário. Me sinto muito honrada e hoje eu quero discutir com vocês um tema que eu adoro falar, que é o tema de inflamação, que tem tudo a ver com aquilo que a gente estuda. Eu sou Natércia Persegoni, sou professora da UFJF, estudo obesidade desde sempre, sou mãe do Benício e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre inflamação e doenças crônicas. Quem vem comigo? Pois bem, o tecido adiposo, né? Por que a gente vai começar a falar de tecido adiposo? Quando a gente fala de inflamação, né, é importante a gente falar de tecido adiposo. O tecido adiposo, ele é considerado um órgão endócrino. E o que é um órgão endócrino? É um órgão que é capaz de produzir várias moléculas, não apenas hormônios, né? Mas moléculas que agem num órgão e vão atuar em locais distantes desse órgão. E o tecido adiposo, né? Há muito se sabe que ele tem essa capacidade. E aí que mora o perigo. Porque o tecido adiposo, ele acaba virando, quando ele está aumentado, ele acaba virando um reservatório de produção de citocinas inflamatórias. Não é bem ele que produz, são os macrófagos que migram para lá, mas hoje o que importa não é isso. Hoje o que importa é, se você ficar com essa informação, eu já fico satisfeita. Hoje o que importa dizer é, tecido adiposo aumentado, maior produção de citocinas inflamatórias, ok? Guarde essa informação. Pois bem, essas citocinas inflamatórias, por que inicialmente TNF-alfa? Porque, na verdade, foi a primeira citocina estudada, né? A TNF-alfa, hoje a gente sabe que tem IL-6, IL-8, IL-1, existem até as anti-inflamatórias, IL-10, por exemplo, né? De uma maneira geral, quando você tem um pool de citocinas inflamatórias, essas citocinas são capazes de desregular várias rotas metabólicas. Aqui a gente vê, por exemplo, desregulando a rota da fome e saciedade, que são os neurônios da Ponch-Cart, e com isso essas citocinas podem, por exemplo, aumentar a fome. Isso é uma das coisas que eu falo muito nas minhas aulas de obesidade, né? Quanto mais inflamada uma pessoa tá, mais chance dessa pessoa ter fome e mais difícil vai ser essa pessoa seguir uma dieta, por exemplo, para emagrecer. Por isso que um dos principais alvos que a gente atua é reduzindo a inflamação, que é o que a gente vai falar hoje. É como se fosse a base de tudo. Além disso, essas citocinas também são capazes de atuar em vias, por exemplo, vias da SOX3, que é uma via intracelular, e também na via de sinalização Janus-quinase e NF-κB. Essa via particularmente é muito importante e talvez ela dê margem a muito do que a gente vai falar aqui, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma relação muito grande entre obesidade e diabetes mellitus do tipo 2. Todo mundo sabe, né? Até o leigo sabe, que quando você fica obeso por muito tempo, a chance de desenvolver diabetes é muito grande. Isso por quê? Por conta dessa via metabólica que eu estou mostrando aqui para vocês. Me acompanhem. Você tem aqui uma citocina inflamatória, TNF-alfa, faltou o alfa aqui. Essa citocina desencadeia duas grandes vias intracelulares, que seria a via da NF-κB, que a gente sabe que é a via mais inflamatória que a gente tem notícia intracelular, e a via da JNK, que é a Janus-quinase. Prestem atenção, quando essa via da Janus-quinase ela é estimulada, o que essa via faz? Ela vai interferir na cascata de sinalização de insulina. Eu não sei se vocês veem a mesma coisa que eu estou vendo aqui, de qualquer maneira eu vou trazer o meu quadrinho para cima, para vocês conseguirem ver, caso o meu quadrinho estiver na frente aí do slide, né?
Aqui você teria o receptor de insulina, seria o local aonde a insulina se ligaria, né? A gente sabe que quando a insulina se liga no seu receptor, eu tenho a fosforilação do substrato de receptor de insulina, que é o IRS, e isso faz com que eu tenha a ação da insulina dentro da célula. O que eu estou te dizendo? Quando você tem inflamação, aumento de citocinas inflamatórias, principalmente por conta do tecido adiposo aumentado, você bloqueia essa fosforilação do IRS. Logo, você está bloqueando a sinalização de insulina. Na verdade, não é nem bloqueia, né? Você acaba fosforilando esse IRS nos resíduos de serina, que são os resíduos errados. Você teria que fosforilá-los no resíduo de tirosina. Essa pequena troca de resíduo faz com que a insulina perca a sua função. Hoje a gente sabe, isso aqui é algo muito bem estabelecido, que em torno de 10 anos, mais ou menos, isso acontecendo, o sujeito é então diagnosticado com diabetes. Então essa diabetes, ela não é algo rápido, ela é algo que vai levar, em média, tá, 10 anos para que esse indivíduo tenha o diagnóstico de diabetes. Enquanto isso, nesse organismo desse indivíduo obeso que está produzindo mais citocina, eu tenho essa resistência à insulina permanente. Então, é muito comum a gente atender pacientes no nosso consultório que estão acima do peso e dizerem para você assim, doutora ou doutor, de repente eu fiquei diabético. Não, gente, ninguém fica diabético de repente. Isso é um processo. E esse é um dos principais motivos pelos quais eu digo que o obeso não tem como ser saudável. Porque mesmo que os exames de sangue dele estejam normais, veja bem, não tem exame de sangue, pelo menos não na prática clínica, com essa sensibilidade que avalie citocina inflamatória. Então, veja, os exames de sangue desse indivíduo estão sendo mascarados. Glicemia normal, insulinemia normal, lipidograma normal, mas as citocinas estão aumentadas. Isso ao longo de muitos anos, aproximadamente 10 anos, vai gerar diabetes, tá, gente? Então, por isso que a gente bate na tecla, infelizmente, de que não existe obeso saudável. E de que essa falácia de que meus exames estão normais, infelizmente, o bom nutricionista não pode considerar isso, porque as citocinas, elas não vão aparecer nos exames de sangue. Tudo bem? Primeira lição de hoje. E aí, como eu falei para vocês, você tem um indivíduo obeso que está produzindo mais citocina, que está atrapalhando a sinalização da insulina, esse indivíduo fica diabético, ele estando diabético, a tendência a engordar mais, estabeleceu-se o ciclo vicioso. Você tem aí um ciclo vicioso que é muito comum, né? E eu acredito que quem é de vocês que for atuar, os alunos que forem atuar em consultório e os nutricionistas que já atuam, sabem bem do que eu estou falando. Porque isso é comum, isso é corriqueiro na prática do nutricionista. Um indivíduo que está obeso e que já tem a resistência insulínica ou então que já foi de fato diagnosticado com diabetes, que é um passo depois da resistência insulínica, tá? E aí, tendo falado sobre isso, né? A gente não pode deixar de falar de obesidade. Eu, como uma estudiosa de obesidade, né, eu sempre falo que a obesidade é uma das maiores raízes de inflamação que a gente tem na atualidade. As pessoas comem mal, comem ultraprocessado, a professora Geina falou para vocês aqui sobre isso muito bem, né? As pessoas comem ultraprocessado, fazem más escolhas, engordam, ficam inflamadas e isso é um ciclo vicioso. E vai piorando cada vez mais. Veja bem, gente, não se trata de culpar o obeso, pelo amor de Deus. O atendimento do obeso ele precisa ser extremamente humanizado. A gente precisa entender que ele não é obeso porque ele quer. Lembra que eu falei no início da palestra? O obeso tem mais fome. Então é uma fome que se você se limitar apenas a prescrever uma dieta e falar, olha, vai para casa, beijo, não me ligue, siga essa dieta, o que vai acontecer? Esse indivíduo não vai conseguir, porque ele tem regulações hipotalâmicas por conta da inflamação que faz ele ter mais fome. Então, primeira lição, qualquer dieta de emagrecimento precisa ser anti-inflamatória, porque só reduzindo a inflamação que eu vou conseguir modular a fome, aquela voracidade. E claro, como a maioria dos tratamentos não são assim, né, gente? As pessoas são imediatistas, querem emagrecer para mês que vem, querem dietas milagrosas, querem medicamentos. A gente já conhece essa história. A obesidade no mundo só cresce. E não é só por conta disso, é por conta de vários motivos. Hoje nós vivemos num ambiente obesogênico, no mundo inteiro, não apenas no Brasil. Existe uma quantidade muito grande de agrotóxicos, né, que são liberados, toxinas,
tudo isso engorda. Então, assim, na verdade, a gente tem uma série de fatores fazendo esses indivíduos ficarem obesos, ok? E aí, claro, a obesidade no mundo vem crescendo. Eu não vou me ater a essas informações porque a nossa palestra não é de epidemiologia. Mas eu só quero chamar a atenção de vocês que em 1975 o IMC médio era de 21,7 para homens e de 22,1 para mulheres. Isso aumentou para 24,2 e 24,4 respectivamente. Ou seja, é um aumento no IMC significativo. Quando eu fiz faculdade, o IMC ideal era 20,8. Eu nunca peguei um paciente com IMC de 20,8. É a coisa mais difícil, tá? Então, para a gente ver como que isso vai crescendo. A prevalência da obesidade vem só aumentando e o que é pior, a prevalência da obesidade grave, aquela que faz com que o indivíduo não consiga se higienizar sozinho, não consiga andar. Eu já peguei muitos pacientes em cadeira de roda. Não falamos aqui, mas nós temos um ambulatório hoje no IMEPEN, quem é da UFJF conhece o IMEPEN, né, uma instituição associada ao UFJF. Nós temos alunos bolsistas lá de extensão, de iniciação científica, temos alunos de mestrado e nós fazemos aquilo lá acontecer. Hoje é um ambulatório de obesidade, temos eu, a professora Carla Lana, que é endocrinologista, nós temos o pessoal da psicologia que nos dá apoio e esse paciente é tratado com equipe multidisciplinar, porque hoje a gente sabe que a obesidade é uma das doenças, se não for a doença, mais difícil de ser tratada. Emagrecer é fácil, difícil é manter o peso perdido. E é isso que o bom nutricionista persegue. Emagrecimento com saúde. E é isso que a gente tenta fazer no ambulatório. A gente atende em média 300 pacientes por ano, só para vocês terem uma ideia. E hoje a gente tem atendido aí muitos pacientes graves. Graves que eu digo é que não andam, que chegam lá em cadeira de roda por conta da obesidade. Então isso é assustador e mais assustadora é essa projeção para 2025. Com números ainda mais alarmantes. A gente precisa fazer alguma coisa. Você, nutricionista, precisa fazer alguma coisa. O nutricionista é o principal agente de transformação no obeso. Nutricionista não trata obeso sozinho. É necessário equipe multidisciplinar. Mas ele é o principal. Porque se o indivíduo não come bem, ele não vai conseguir resolver o seu problema. Ok? Pois bem. E no Brasil a gente já tem dados também, que são dados do Vigitel. Esses dados são os dados mais novos, mostrando um crescimento acompanhando o resto do mundo, exponencial, né? Você tem aqui, a gente plotou num gráfico de 2006 até 2019, você vê aqui que houve um crescimento de 72% dos casos de obesidade e de 30% dos casos de sobrepeso. É muita coisa, gente. É muita coisa mesmo, tá? Isso aqui são as postagens do Ministério da Saúde nas redes sociais, justamente para impactar a população, para tentar alertar a população de que a obesidade é uma doença que precisa ser tratada e que precisa de um novo olhar. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia lançou no ano passado uma nova data para tratar a obesidade, né? Na verdade, não é uma data para tratar, mas uma data para chamar a atenção para o problema, por conta da necessidade do atendimento ser humanizado. O obeso ele tem que parar de ser estigmatizado. É uma doença muito triste, porque as pessoas criticam, as pessoas falam mal, as pessoas apontam o dedo para o obeso. E o nosso papel como nutricionista é o contrário. O nosso papel é acolher. O nosso papel é olhar no olho do paciente e perguntar para ele, tentar entender, é trabalhar com empatia. Por que você não conseguiu fazer o que eu te prescrevi? Vamos mudar, vamos chegar no nível que você vai conseguir fazer. E, gente, só o nutricionista é o profissional que consegue fazer isso, ok? Então, só para fechar essa parte, para vocês terem uma ideia da necessidade de chamar a atenção das pessoas leigas. Isso aí é publicação do Ministério da Saúde em Facebook, tá? E aí você pode estar aí se perguntando, mas Natércia, gente, mas não é só, sei lá, comer menos, né? Se você for olhar o conceito de obesidade, dá a impressão que sim. Porque o que é a obesidade? É você comer mais do que você pode gastar. Esse é o conceito e esse gera falácias do tipo, para emagrecer basta comer menos, tá? Mas na verdade a gente tem que ir além, a gente tem que ir mais do que o conceito. A gente tem que entender todos os fatores que podem gerar a obesidade. Então, eu tenho fatores genéticos, que hoje a gente sabe que já chegam em 40% dos casos. Eu tenho hormônios, neurotransmissores. Eu tenho toda a questão do valor calórico. É importante calcular.
Não estou dizendo para você fazer o paciente pesar a comida, também não acho isso interessante. Às vezes a gente calcula para nós, como nutricionistas, para a gente ter esse controle, para a gente saber se a gente realmente fez certo com aquele paciente, tá? A gente tem que pensar na programação metabólica, né? Os 1000 dias de vida. O que aconteceu ali do período gestacional até o 2º ano de idade que predispôs esse indivíduo a um imprinting metabólico, a uma alteração no DNA, aumentando a sua predisposição a ser obeso. Isso precisa ser levado em consideração. Então, hoje a gente faz perguntas do tipo: qual foi o parto? Você foi amamentado? Porque são coisas importantes. Além disso, aspectos psicológicos. Por que você come o que você come? Eu te faço um desafio. Você que está aí me assistindo, você sabe o que é saudável. Você sabe o que deve comer para não engordar. Você consegue comer só o que é saudável? Eu tenho certeza que aqui nessa plateia, nem todo mundo come só o que é saudável. E eu me arrisco a dizer que a grande maioria consome coisas que sabem que não são saudáveis. Mas o alimento, ele tem uma questão psicológica. Você come quando está sozinho, você come quando está carente, você desconta a felicidade, a alegria. A palavra comer está dentro da palavra comemorar. Então não é possível você dizer, agora vai, eu vou cortar glúten, carboidrato, lactose, não sei o que, para emagrecer. Você vai cortar os pulsos, porque não é assim que funciona. Você tem questões afetivas e psicológicas que precisam, sim, ser levadas em consideração na hora de montar um plano alimentar para o seu paciente. Além disso, você tem aspectos socioeconômico-culturais. Será que essa pessoa tem dinheiro para comprar o que você quer que ela compre? Eu já vi nutricionistas prescrevendo dietas com muitas castanhas, que são maravilhosas para a saúde. Mas você já viu o preço da castanha? Será que todo mundo pode comprar castanha? Será que todo mundo tem dinheiro para fazer espaguete de palmito? É uma delícia, pouquíssima caloria. Mas será que dá para colocar na dieta de todo mundo? Então eu tenho sim que pensar na questão financeira. Eu tenho sim que pensar se esse paciente consegue seguir uma alimentação adequada, uma atividade física adequada e o que é pior nos dias de hoje, o acesso dele à informação. Você pode se falar, mas informação ele tem. O problema é esse. Ele tem informação demais e está tudo desencontrado. E além disso tudo que eu falei, eu ainda tenho que pensar na termogênese, que é o meu tecido adiposo bege. Hoje eu sei que eu consigo aumentar mitocôndrias. Quais são as estratégias? Você conhece? Isso é assunto para uma próxima palestra. O fato é, obesidade gera inflamação. Inflamação gera várias doenças. Aqui eu tenho algumas. Diabetes, apneia do sono, osteoporose, osteomalácia, hipertensão, dislipidemias, doenças cardiovasculares e muitas outras. Câncer de mama, tá certo? Pois bem, gente, eu só te contei a parte ruim, né? Mas agora eu quero te falar a parte que você pode atuar. Você, nutricionista. É, você mesmo que está aí me ouvindo. Você tem condição de modular isso. Como o nosso tema hoje é inflamação e doenças crônicas, eu resolvi te trazer um presente. Eu vou te falar de dieta anti-inflamatória. O que é que eu coloco na minha dieta, na minha prescrição nutricional, se você não quiser chamar de dieta, para fazer o anti-inflamatório? Aqui eu joguei um quadro porque tem milhares de artigos que falam isso. Mas esse quadro ele é muito completo. Ele fala do gengibre, ele fala da cúrcuma, do alho, da cebola, da soja, das frutas vermelhas, do chá verde, do ômega 3. Tem tanta coisa que eu posso colocar. É óbvio que numa palestra pequena eu não consigo te falar tudo, mas eu quero plantar essa sementinha na sua cabeça. Estude os compostos bioativos dos alimentos. É neles que está a chave para uma boa dieta. São eles que vão te mostrar o caminho, o pulo do gato. Só para você ver, aqui, olha só, eu tenho os polifenóis. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dos polifenóis. A gente tem mais de 9.000 tipos de polifenóis descobertos na natureza. A gente nem sabe o efeito de todos eles, mas uma coisa a gente sabe. A maioria é anti-inflamatória. Então, se eu entro com polifenóis, se eu entro com ervas, com especiarias, com frutas, com verduras, certamente eu vou reduzir a inflamação por várias vias. Além disso, o que mais é anti-inflamatório que a gente conhece? O ômega 3. O ômega 3, ele é altamente anti-inflamatório. Mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Não é qualquer ômega 3. Não é só comer peixe. Até porque qual é esse peixe?
O ômega 3, ele só é produzido em peixes que vivem em águas profundas e geladas, porque eu preciso de uma temperatura gelada para produzir isso no metabolismo do peixe. Então, não se engane. Um peixe de cativeiro, que é o que a maioria no Brasil, infelizmente, ele não contém quantidades significativas de ômega 3. Aonde mais eu posso encontrar o ômega 3? Na linhaça? Não. A linhaça tem um precursor do ômega 3 que tem um efeito semelhante, mas não é ômega 3. As pessoas confundem isso. As pessoas dizem, ah, a linhaça é fonte de ômega 3. Não necessariamente, ok? Mas o fato é, se você entra com esses compostos, e muito importante, não é um composto que vai fazer você ter uma redução da inflamação. É um conjunto de estratégias. É o ômega 3, é o consumo de ervas e especiarias, é o consumo de mais frutas e mais verduras. É isso que vai fazer a sua dieta ser anti-inflamatória. Não adianta simplesmente você fazer um shot de manhã, todos os dias tomar cúrcuma, se você não fizer mais nada ao longo do dia, tá? Nada contra os shots, eu acho que às vezes pode ser uma boa estratégia. Mas é importante a gente entender que isso tem que fazer parte de uma estratégia nutricional mais completa, tá? Na hora que eu desinflamo, na hora que eu entro com esses compostos bioativos, é claro que isso não é da noite para o dia, mas de uma dieta aí, de uma duração aumentada, né? E na hora que eu aumento essa fartura de compostos bioativos, o que que eu faço? Eu consigo desinflamar. Eu consigo reduzir as 3 vias mais importantes da inflamação que a gente tem notícia. 2 eu já falei para vocês. A via da NF-κB e a via da Janus quinase. E a terceira, que é a que tem sido mais estudada atualmente, é a via da MID88, que também é uma via inflamatória e que também gera todo um estágio pró-inflamatório de aumento de produção de citocinas na célula, que é tudo que a gente não quer. E aí eu te faço a primeira pergunta. Será que para desinflamar eu tenho que suplementar? É só com suplementação? Ou com alimento eu também consigo? Pois bem, eu vou começar com alimento. A base é o alimento, a base do nutricionista. Gente, se apoderem dos alimentos. Nós somos os únicos profissionais que entendemos de alimento. Isso é um conhecimento que nenhum outro profissional tem. Então, apodere-se disso. Você pode entrar com uva, que tem resveratrol. Você pode entrar com a cúrcuma, que tem curcumina. Você pode entrar com as frutas cítricas, com a maçã, que é uma grande fonte de quercetina. A cebola, que nem está aqui, a casca da cebola é uma fonte inesgotável de quercetina. A gente ensina até a fazer uma farofa de casca de cebola, que é algo que a gente joga fora. Os vegetais crucíferos, né? Então, brócoli, espinafre, rabanete, rábano, super importante. A pimenta vermelha, que tem a capsaicina. A romã. Hoje em dia tem muitos estudos com romã. Para várias coisas na nutrição, tá? Nutrição estética, para as meninas aí que estão ouvindo, para ruga, para celulite, para melhorar a elasticidade da pele e também para ser anti-inflamatória. Inclusive a romã tem todos esses efeitos porque ela é anti-inflamatória. A romã é rica em ácido elágico, né? E é o ácido elágico que faz esses efeitos. O gengibre, o chá verde. É claro, gente, que eu queria deixar claro aqui que eu estou jogando essas informações. Na minha disciplina de atividades práticas, se você é aluno, você vai fazer comigo lá no último período, a gente fala de cada uma delas. Né? Não dá para jogar. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Se você resolve, então eu vou tomar chá verde. O chá verde ele tem uma quantidade certa. Se ele for excessivo, ele pode estimular sistema nervoso simpático e você pode ter uma taquicardia, pode ter até uma parada cardíaca. Existem casos na literatura. Então não é assim, eu vou me entupir de chá verde. Não, preciso saber quantidades. Tudo a gente precisa saber quantidades, porque em nutrição, uma coisa que pode fazer muito bem, também pode fazer muito mal. Depende da quantidade. E uma coisa que eu aprendi, o que faz muito bem para uma pessoa pode fazer muito mal para outra. Então cuidado com isso. Individualidade. Você só será um bom nutricionista se você conseguir individualizar. Se os seus pacientes todos tomarem o mesmo shot, eu já sei que você não é um bom nutricionista. Porque não é possível que esse shot faça bem para todo mundo. É uma série de sinais e sintomas, exames, relatos que eu tenho que levar em consideração para entender o que eu vou prescrever para cada paciente, tá? Mas, só para te falar um pouco mais de estratégias antioxidantes, eu tenho as ervas e especiarias. Então, eu tenho louro, eu tenho anis, eu tenho tomilho, alecrim, milhares de coisas, salsa, cebolinha. E aí eu te falo, né? Tem até uma piadinha que rodou muito tempo no Facebook, já tá velha, mas o pessoal falava assim, tantos problemas
por conta de ervas e especiarias e você aí usando Sazon. Mas não é verdade? Não é para usar tempero pronto. Né? Eu nem gosto de falar marca, acabei falando. Mas não é para usar tempero pronto, nenhum deles. É para usar ervas e especiarias, diminuir o consumo de sódio, que a gente sabe que também está relacionado à inflamação, e aumentar o consumo de ervas e especiarias. Se você puder ter uma horta na sua casa, melhor ainda. Se não, compra na feira. Priorize comprar do pequeno produtor. Porque, principalmente, sabe o que você vai conseguir fazer? Comprar orgânicos, que é outra questão que eu preciso falar sobre isso. A questão dos orgânicos. Eu só consigo compostos bioativos nos alimentos, em todos esses alimentos que eu falei até agora, em grande quantidade, em quantidade que de fato seja anti-inflamatório, se eu trabalhar com alimentos orgânicos. A maioria dos agrotóxicos, gente, reduz consideravelmente os compostos bioativos dos alimentos. Essa é a grande diferença entre agrotóxicos e orgânicos. Porque se você comparar nutrientes, não tem comparação, não tem muita diferença. Carboidrato, lipídio, proteína, vitamina, mineral, com ou sem agrotóxico, não faz muita diferença. O que faz diferença são os polifenóis, são os compostos bioativos dos alimentos. Tá? A gente sabe que muitas vezes o orgânico é mais caro, mas hoje, graças a Deus, a gente tem escolha. Então, a gente consegue na feira, por exemplo, comprar, né? A gente consegue priorizar. Tá? Então, esse artigo ele fala sobre isso, sobre a necessidade de consumir orgânicos, porque, por exemplo, nesse caso, os ácidos fenólicos que ele fala ali, que são compostos bioativos muito importantes e anti-inflamatórios, no alimento que não é orgânico, ele se reduziu drasticamente e esse alimento deixa de ser anti-inflamatório. Então, uma maçã que não é orgânica, eu não posso dizer que ela é anti-inflamatória, porque ela não vai ter a quantidade de quercetina, que é o flavonoide que faz esse papel anti-inflamatório. Tá? Por isso que a gente bate tanto na prática, né, e tanto na tecla dessa questão dos orgânicos. Aqui eu fiz um quadrinho para vocês, eu vou deixar para vocês esse material, só para vocês terem uma ideia aonde eu tenho flavonoides, ácidos fenólicos, taninos, estilbenos, lignanas, que são compostos bioativos dos alimentos. Se você der uma rápida olhada, você vai ver maçã, laranja, você vai ver aipo, pimenta, tomilho, pêssego, morango, uva, ou seja, gente, não dá para falar que isso é caro. Porque às vezes o paciente vem e fala, doutora, mas é muito caro. Não, ele não pode comer banana, ele não pode comer limão, ele não pode comer limão não, mas usar o limão, né, no tempero dos alimentos ou para fazer um suco. Ele não pode usar uma maçã, ele não pode comprar uma couve. Gente, tem solução. Não precisa ser as frutas vermelhas das virgens do deserto. Não, você pode pensar na realidade daquele paciente e trazer para a condição financeira dele, ok? Uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês é a questão dos óleos modulando insulina. Gente, tudo que modula insulina melhora a inflamação, tá? Então eu volto lá no início, quando eu estava falando da questão da inflamação, para dizer para você o seguinte. Esses estudos todos aqui, né? Aqui se você for olhar, isso é uma célula, tá? Se você for olhar a via do ácido palmítico, você faz estresse de retículo endoplasmático dentro da célula. Você desencadeia a via da NF-κB, entre outras vias. Eu vou chamar a atenção dessas. Que são vias extremamente inflamatórias. Hoje a gente sabe que o ácido palmítico, ele é o lipídio mais inflamatório que tem. Mas o ácido oleico, ele faz o contrário. Quando eu tenho estímulo de receptor por ácido oleico, eu inibo, olha a setinha vermelha aqui, eu inibo a ação do ácido palmítico. Então, gente, duas coisas. Reduzir consumo de ácido palmítico e aumentar consumo de ácido oleico. Sabe onde tem ácido palmítico? Alimentos ultraprocessados. O que a indústria fez? A indústria tirou a gordura trans e colocou o óleo de palma. O óleo de palma é rico em ácido palmítico. Então, uma dica para vocês. Tudo que tem óleo de palma sai correndo, porque é o que existe de mais inflamatório na alimentação. Agora, tudo que tem ácido oleico inibe o óleo de palma e até melhora essa questão inflamatória. Onde é que eu tenho ácido oleico? Tcharam! Azeite. Mas não é qualquer azeite. É um azeite extra virgem. Porque o azeite extra virgem, ele é da primeira prensagem. Então, ele tem mais compostos bioativos. Ele precisa ser extra virgem. Ele precisa ser um azeite jovem. Azeite é diferente de vinho. Quanto mais jovem ele for, melhor. Então, um azeite aí, no primeiro ano que ele foi produzido. A gente sabe que a validade vai até o segundo ano. Mas o ideal é consumir o azeite até o primeiro ano, tá?
se você for olhar, o azeite ele é rico em compostos fenólicos e ácido oleico. E esse ácido oleico, além de ser anti-inflamatório, tem todas essas funções. Ele é antioxidante, ele reduz colesterol, ele melhora a função óssea, ele melhora a agregação plaquetária e reduz muito os marcadores de inflamação. Eu digo que quando eu quero fazer uma dieta anti-inflamatória, a primeira coisa que eu penso é azeite. E se o paciente tiver condições, cozinhar com azeite. Isso também é tema para uma outra palestra, mas eu só vou te dizer o seguinte: o azeite não é quebrado, ele não vira gordura saturada quando você coloca em altas temperaturas. Ele resiste até mais ou menos 180 graus, tá? Então, dá para cozinhar com azeite e é a melhor opção. Aqui uma tabelinha para te mostrar que realmente o azeite de oliva é rico em ácido oleico, é o que existe de mais rico em ácido oleico que a gente conhece. Isso aqui são 3 autores diferentes que fizeram essa dosagem, ok? E aí, mais uma vez, para mostrar que quando você compara o azeite de oliva aqui nessa coluna com outros óleos, óleo de arroz, óleo de soja, de milho, de girassol, o azeite ganha disparado em conteúdo de ácido oleico. Então, só por isso, quando eu quero fazer uma dieta anti-inflamatória, eu vou entrar com azeite, ok? Além disso, como eu falei para vocês, o que é mais anti-inflamatório que a gente tem notícia? O ômega 3. Tá? O ômega 3 é na alimentação o que existe de mais anti-inflamatório. E além disso, o ômega 3 ele tem todas essas funções. O ômega 3 faz o browning, que é a transformação do tecido adiposo branco em bege, que é o que a gente quer, porque ele aumenta a biogênese mitocondrial. O ômega 3 é uma das coisas que mais aumenta a biogênese mitocondrial. Para você que está ouvindo e não sabe o que é isso, mitocôndria é a usina gastadora de energia da célula. Quanto mais mitocôndria eu tenho, mais caloria eu gasto, tá? Ômega 3, olha como que ele bloqueia as vias inflamatórias, GNF-κB, bloqueia a infiltração de macrófagos no tecido adiposo, que é o que gera inflamação. Gente, ômega 3 realmente melhora muito. De uma maneira geral, ele aumenta a sensibilidade à insulina, diminui a inflamação e aumenta a sua capacidade de gastar calorias. Mas é importante não ser qualquer ômega 3. Qual ômega 3 que eu vou usar? Em que quantidade? O que eu tenho que observar? Então, pega a sua caneta, pega um papel e anota aí que eu vou te dar uma dica. Ômega 3, infelizmente ou felizmente, né, ele precisa ser suplementado. É uma das poucas coisas que eu vou te dizer que com a alimentação você não vai conseguir, tá? Porque você não come peixe todo dia e se você come, dificilmente você vai saber se esse peixe vem de águas profundas e geladas. Então, não tem como você saber quanto de ômega 3 você está consumindo. Naturalmente, a nossa dieta já é deficiente em ômega 3. Se você for ver a comparação entre o consumo de ômega 6 e 3, a gente fica muito aquém do que é recomendado, inclusive, tá? Então, você precisa suplementar. Existem milhares de ômega 3 nas lojas de suplemento. Tem que ser livre de metais pesados. Hoje em dia existe um selo chamado IFOS. Esse selo IFOS, ele te garante que esse ômega 3 não tem metais pesados. Então, você precisa ter o ômega 3 livre de metais pesados. Em que quantidade? Aí varia. Aí você vai ter que aprender a fazer isso. Geralmente vai de 1 a 3 gramas. Todas as agências falam sobre isso, tá? Mas isso realmente varia de paciente para paciente. A quantidade de EPA e DHA do ômega 3 também varia de acordo com, por exemplo, gestante consome mais um tipo, criança consome outro tipo, geralmente mais DHA. Então, idoso é outro tipo. Então, eu preciso realmente aprender isso, tá? E uma outra coisa importante, esse ômega 3 ele tem que ter vitamina E, porque a vitamina E é que inibe a lipoperoxidação. Ele é um lipídio. Se você deixar, ele vai peroxidar, tá? Dá para suprir com alimentação? Já respondi essa. Não, ok? Além disso, gente, mais o que eu tenho que observar quando eu estou preocupada em fazer uma dieta anti-inflamatória? Glicação. Vocês já estudaram reação de Maillard? Quando um carboidrato encontra uma proteína e forma um produto de glicação avançada. Isso acontece no alimento e isso acontece no nosso sangue. Quando uma pessoa tem uma glicemia mais elevada, geralmente associada com a inflamação, ela faz mais glicação. E esses produtos de glicação avançada, a gente chama de AGEs, tá? Que são os produtos que formam na corrente sanguínea, são capazes de caramelizar as nossas células. E você vê isso em termos estéticos, na forma de ruga, flacidez, celulite, estria,
todas essas coisas que a gente detesta e dentro dos órgãos também, tá? Os seus órgãos envelhecem. Hoje a gente sabe que a glicação é o que mais envelhece. E, infelizmente, o que mais envelhece é consumo de doce. Não estou dizendo para a gente não comer doce, porque senão a gente ia enlouquecer. Somos seres humanos. Mas o que eu estou dizendo é que o consumo excessivo de doce gera glicação. Então, fique de olho. E essa glicação, por sua vez, aumenta radicais livres, que é o que a gente chama de ROS, que são as espécies reativas de oxigênio. E uma coisa que a gente sabe é que essas três coisas vêm juntas. Espécies reativas de oxigênio, inflamação e produtos de glicação avançada. Então, quando a gente fala de inflamação, a gente tem que falar de tudo isso, tá? Aqui, só para te provocar, fiz uma tabelinha mega resumida de conteúdo de AIDS em alimentos. Porque eu tenho que trabalhar nas duas frentes. Eu tenho que diminuir a formação de AIDS na minha corrente sanguínea e eu consigo isso com dieta de baixo índice e carga glicêmicas, tá? E eu também consigo isso consumindo menos ou não consumindo os alimentos ricos em AIDS. E aí você tem a manteiga, eu coloquei maionese light de propósito, esse hambúrguer é industrializado, a granola é industrializada, e você vai ver que muitos pacientes chegam achando que granola é super saudável. Qual granola que é saudável? Aquela que não tem açúcar. Então você vai ter que orientar a granola que não tem açúcar, que não tem xarope de frutose ou xarope de milho. Infelizmente, os alimentos ultraprocessados hoje em dia têm tudo isso. Então são ricos em AIDS. Tá? Mais um ensinamento para você aí. Tem que falar para o paciente olhar o rótulo. Não pode consumir xarope de frutose, nem xarope de glicose ou então xarope de milho. Que é mais ou menos tudo a mesma coisa, mas a indústria, para nos enganar, vai mudando os nomes. Tá? Então fique esperto com isso. E notícia quentíssima, acabou de sair, mês passado, esse artigo, 2020, mostrando que nos obesos existe uma enzima que está aumentada e que ela está relacionada à inflamação. Isso aqui é só para ilustrar, para te convencer de que o obeso realmente é um indivíduo inflamado. Essa enzima é a enzima semicarbazina sensitiva amina oxidase, tá? A boa notícia é que já tem estudos com cafeína. Cafeína diminuindo a inflamação causada por essa enzima. Então, se isso for verdade, vai ser muito interessante. Vai ser um benefício do café diminuindo inflamação em obesos. Olha que interessante. Quando a gente pensa que sabe tudo, vem a ciência e muda todas as respostas, não é mesmo? Eu tenho certeza que você devia achar que café faz mal. Então, na verdade, a gente tem que manter os olhos bem abertos, né? Eu assisti a palestra do professor Renato ontem e eu achei sensacional porque ele fala isso. A gente precisa estar aberto ao novo, porque o que a gente sabe, a gente pensa que sabe. Tudo muda o tempo todo no mundo. Santos, Lulu. Gente, eu falei muita coisa. A gente sabe que uma palestra, né, é uma palestra que tem que ser rápida, que tem que ser dinâmica, senão vocês não me aguentam, ainda mais remota. A gente está aqui, estou em pé, estou animada para ver se você também fica. Mas o fato é, resumindo, o que eu te falei hoje e que eu queria que você saísse daqui com essa visão? A obesidade, ela é uma inflamação celular. Por isso que, infelizmente, não tem como dizer que a obesidade não é doença. O que a ciência pesquisa hoje é se o sobrepeso é doença também. Isso nós não sabemos. Até que ponto esse peso corporal elevado passa a ser doença? E quando eu falo de peso corporal, desculpem a minha visão simplista nesse momento, que estamos numa palestra rápida, eu estou falando de gordura, tá? De tecido adiposo. Então, eu tenho uma aluna hoje de mestrado estudando isso, né? A gente quer ver a diferença do sobrepeso para o obeso, tá? Mas o obeso, infelizmente, a gente sabe que ele é um indivíduo que tem uma inflamação aumentada. E essa inflamação vai gerar resistência insulínica, vai gerar diabetes, mesmo que demore anos, e vai gerar mais fome. Portanto, a culpa do obeso ser obeso não é dele, porque ele tem mais fome. E é aquela história, ele começa de manhã dizendo assim, agora vai, né? Hoje eu vou fazer dieta. E ele não consegue, porque ao longo do dia ele se vê tomado por aquela fome da inflamação, aquela voracidade que a inflamação gera, tá? Nós não tivemos tempo de explicar aqui, mas essa inflamação ela modula todas as células do hipotálamo, que é o centro regulador de fome e saciedade. Então, é muito importante a gente entender que não é falta de vergonha na cara. Se fosse só falta de vergonha na cara, não existiria mais obesidade. O obeso, ele não está obeso porque ele quer. Ele está obeso porque ele tem
todas as vias metabólicas desreguladas. E é nosso papel como nutricionista regular essas vias. Gente, e a nutrição é maravilhosa, porque nós conseguimos isso com alimentos. Vejam que a única coisa que eu falei para vocês, em termos de inflamação, que eu preciso suplementar, de fato é um ômega 3. O resto eu consigo com alimentação. Em alguns casos, vitamina D também. Aí vai depender do tipo de pele, de quantidade de melanina, do tempo que essa pessoa fica exposta ao sol, da capacidade renal de ativação, né, dessa vitamina D inativa. Aí também seria assunto para uma outra palestra, tá? Mas foca aqui em mim. Foca em mim, né? Vamos lá. Então, resumindo, o que o nutricionista tem que fazer? Ele precisa modular a inflamação desse paciente e modular a insulina. A dieta, ela precisa ser anti-inflamatória e antioxidante, porque acaba que as duas coisas vêm juntas. Eu não coloquei aqui, mas você pode completar. E antiglicante também, né? Eu também tenho que trabalhar com os produtos de glicação aumentada. Então, eu tenho... produtos de glicação avançada, desculpa. Então, eu tenho que entrar com os compostos fenólicos das ervas, das especiarias, das frutas, das verduras, das nozes, das castanhas, da macadâmia, do chá verde, né? Do chá de uma maneira geral, a Camellia sinensis, que é maravilhosa. Eu preciso modular a microbiota, que foi uma coisa que eu nem falei, mas a gente também tem que trabalhar com isso para diminuir a inflamação. Eu preciso consumir alimentos orgânicos, porque, infelizmente, os agrotóxicos, eles são inflamatórios. E eles reduzem os compostos bioativos dos alimentos, tá? Na parte da insulina, eu até vou jogar aqui para vocês alguns alimentos, só para já dar um gostinho para vocês. Canela, azeite, abacate, grão de bico, curry e antocianinas das frutas vermelhas modulam insulina. Então, se eu pego um paciente que eu verifico que ele tem resistência à insulina, eu vou logo entrando com esses alimentos. Veja, antes dele se tornar diabético. Porque na hora que ele se tornar diabético, a alimentação não vai resolver. Ele vai precisar de insulina também. E eu não quero que o meu paciente chegue nisso, tá? Então, o papel do nutricionista é prevenir. Remediar, quem vai remediar é o médico, não é o nosso papel. Nosso papel é prevenir, é fazer com que ele não precise do médico. Tô brincando. Mas é isso, né? É fazer com que ele não fique doente, ok? E para finalizar, né, com uma coisa super da atualidade, eu queria mostrar esse trabalho com Covid. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas as notícias são as seguintes, né? Pacientes obesos tendem a ter pior prognóstico de Covid. E aí foram estudar por quê. E eles viram que não só os obesos, mas os pacientes hipertensos, os pacientes com doenças crônicas de pulmão, pacientes diabéticos e pacientes com doenças cardiovasculares. Esses estão no rol daqueles pacientes mais graves para a Covid. E, de fato, infelizmente, todas as notícias que a gente recebe de morte, geralmente são pacientes com essas comorbidades. O que essas comorbidades têm em comum, gente? Inflamação. Se você reduz inflamação, você reduz, inclusive, a comorbidades associadas ao Covid. O prognóstico do Covid é melhor. Lembrando que a pandemia ainda não acabou, né? A gente está com uma falsa sensação que acabou, mas não acabou. Então, gente, tem que ser dieta anti-inflamatória. Eu já estou fazendo para minha família desde que começou a pandemia. Todo mundo usa ômega 3, todo mundo toma vitamina D, todo mundo, a gente aumentou muito o consumo de ervas, especiarias, chás, frutas, verduras. Isso é que modula o sistema imunológico contra o Covid, porque isso é que reduz a inflamação, tá certo? Então, isso é algo para você fazer na sua casa, para você fazer com seus pais, com seu vizinho, até com aquela sua amiga chata, porque ela não merece ter Covid e ficar grave de Covid. Então, vamos lá, vamos ajudar todo mundo aí, dando essas dicas, tá? E para finalizar, gente, é claro que eu queria falar de inflamação, eu não conseguiria falar de todas as doenças associadas à inflamação, então eu optei por falar da raiz da doença principal, da raiz de todas elas e de toda a inflamação, que é a obesidade. Por isso eu queria deixar esse recado para você. A obesidade é uma doença crônica, não tem cura definitiva, é de difícil tratamento e aumenta consideravelmente a inflamação celular. Então, não é para ninguém ter barriga tanquinho, até porque nutricionista não é escultor de corpos. Hashtag, eu tenho essa hashtag. Nutricionista não é escultor de corpos. A gente não está aqui para mostrar barriga tanquinho, inclusive isso é feio, para ficar de biquíni, para mostrar antes e depois. Não é isso. Mas a gente está aqui para trazer qualidade de vida das pessoas, para melhorar a qualidade de vida, para fazer com que essas pessoas vivam bem, consigam se locomover, consigam ter energia, coisa que a gente sabe que o obeso não tem.
ok? Então, é isso que a gente tem que fazer. Quando eu falo tratar obesidade, não entendam barriga tanquinho. Entendam peso eutrófico, com todas as imperfeições que uma pessoa pode ter, ok? A gente não está preocupado com a estética, a gente está preocupado com a saúde, tá certo? Gente, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição na universidade para quem quiser me consultar. Agora a gente vai abrir para perguntas. E é isso. Beijo, obrigada. Aqui está o meu Instagram, aqui está o meu LinkedIn, o meu Facebook. Quem quiser me seguir, quem quiser falar comigo, eu respondo, estou sempre por lá, ok? Foi um prazer falar para vocês e que tenham aí um excelente finalzinho aí de semana, tá? Beijo! E com imensa felicidade, terminamos então nosso evento, após 5 dias de muito conhecimento compartilhado. Gostaríamos de informar que os certificados serão enviados no e-mail informado no momento da inscrição. Também gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram para que este evento acontecesse. Nós, do Get Nutrição, estamos imensamente felizes com a realização deste evento. A todos, nosso muito obrigada!